Eu vou fazer um relato de um trabalho que tenho feito no Estado, junto às prefeituras, às comunidades, mas eu queria antes, também como vários oradores hoje, eu estou presidindo a sessão desde o seu início, com a colaboração da senadora Ana Amélia, eu queria fazer um registro do papel que o Senado Federal, através de uma atitude correta, corajosa, acertada do nosso presidente Renan, eu tenho estado muito presente e junto com o presidente Renan, participado de muitas reuniões. Foi uma construção essa proposta de trazer para o debate nacional a Agenda Brasil. Nós estamos aperfeiçoando essas propostas, reunindo iniciativas de parlamentares que estão tramitando tanto na Câmara como no Senado e apresentando ao país a nossa colaboração, o nosso espírito de colaboração através dessa agenda, dessa proposta que o presidente Renan anunciou. Ontem tivemos uma reunião importante. Quero parabenizar, inclusive, os senadores da oposição que participaram. Nós tínhamos na presidência ontem o ministro Joaquim Levy, o ministro Nelson Barbosa, ou seja, o ministro da Fazenda e do Planejamento, e 43 senadores, mais da metade do Senado, reunidos, procurando ajustar uma agenda de trabalho, procurando estabelecer como o Senado Federal pretende ajudar o país a superar esse momento de dificuldade, de crise. Estamos superando a maior das crises, que é da instabilidade política, a ameaça da ruptura das regras que, com muito sacrifício, foram estabelecidas a partir da redemocratização do país. Os que pregavam a ruptura estão agora pregando no deserto, falando sozinho. A sociedade brasileira não quer mais a volta a um passado que marcou, manchou a nossa história com o arbítrio e o autoritarismo. A conquista da democracia é definitiva. Governos virão, acertarão, cometerão erros, serão mal avaliados ou melhor avaliados. Isso é parte do processo democrático. E eu queria, então, aqui dizer que, com essa atitude, que não é um confronto com a Câmara dos Deputados, que não é um desafio ao presidente Eduardo Cunha, ele é deputado federal, foi eleito legitimamente presidente da Câmara, tem seus compromissos, tem explicitado sua posição, nós temos que respeitar. Mas o Senado, a instituição mais antiga do país, tem uma contribuição a dar que eu acredito que desde o começo do ano buscávamos, mas agora estamos acertando a mão, estabelecendo uma agenda de temas a serem debatidos e votados que melhoram o país. Esse país que está, pelo menos, muitas das nossas lideranças, e até eu diria, dos analistas, estão mal acostumados. E quem fez, sem falsa modéstia, esse país ficar mal acostumado, foi o governo do presidente Lula. Pegou um país com extrema dificuldade, uma inflação descontrolada, uma taxa de juros descontrolada, os investimentos perto de zero, e levantou esse país, trocou o desemprego pelo emprego, a inflação alta por uma inflação baixa, a taxa de juro alta por uma taxa de juro que colaborava para manter sob controle a inflação, um PIB vergonhoso por um PIB que passou os trilhões, os empregos que eram contabilizados, o desemprego substituiu a agenda pela geração de 16 milhões de empregos e o crescimento econômico, que chegou a 7, com política de salário mínimo de ganho real. Passado esses anos,
Não estou aqui tirando a contribuição que o presidente Fernando Henrique deu lá atrás, quando fez, no governo do presidente Itamar, ele liderou o Plano Real. Não quero desassociar desse passo importante dado, que é a nossa moeda, que é a nossa estabilidade também, mas o fato é que nós estamos há 12 anos que todo o debate aqui é como a gente gasta mais, como é que a gente cresce mais, e a crise econômica no mundo nos impôs algo novo. Nós vamos ter que dar um passo atrás para poder retomar a caminhada para frente. Não tem como ficarmos discutindo aqui uma agenda que agrava a situação financeira do país, que aumenta a despesa sem estabelecer de onde vem a origem do dinheiro. É essa mudança, é essa agenda que o presidente Renan apresentou essa semana, essa Agenda Brasil, ela traz essa possibilidade de nós trabalharmos, senador Raimundo, com pautas aqui que não possam nem de longe. Imagina o país enfrentando a maior dificuldade, os trabalhadores com medo de perder emprego, a inflação ameaçando voltar. E eu não estou eximindo o governo, nosso governo, da culpa. O primeiro passo é reconhecer erros também e falhas. Aí nós vamos aqui discutir uma agenda que agrava mais a situação, que leva a maior demissão, que faz o galho quebrar, como sempre, no lado mais fraco. Essa é a situação que nós estamos virando essa página e trazendo agora algo que eu acho que resgata aquilo que eu sempre cobrei aqui, o respeito da sociedade com o Senado. Nós temos que ficar atento às ruas, à opinião pública, entender que ou nós acertamos o passo aqui, ou nós estamos juntos. Muitos cobram, a presidenta tem a pior avaliação da história, mas a avaliação da Câmara e do Senado é pior do que a da presidenta, as pesquisas mostram. Então, acho que essa semana estamos dando um passo. É uma construção que não começou agora, Vossa Excelência sabe, senador Raimundo, tem ajudado, e o presidente Renan, eu, como vice-presidente, tenho trabalhado muito junto com ele, eu acho que está cumprindo um papel, que é o papel de presidir o Congresso Nacional, o Senado, liderar a agenda legislativa para que o Brasil possa ter o Congresso como um grande aliado, inclusive fazendo, em determinados momentos, o contraponto com o próprio governo, mas trabalhando em harmonia, em sintonia quando necessário, como estamos fazendo. O ministro Joaquim Levy está de parabéns, o ministro Nelson Barbosa está de parabéns, porque estão construindo conosco essa agenda, também flexibilizando algumas posições do próprio Executivo, para que se encontre o possível para unir esse plenário e dar uma satisfação no tempo adequado para o país. Eu ouço a parte de Vossa Excelência, senador Raimundo. Cumprimento, senador Jorge Viana. Eu só dou uma parte para ele. Desculpa. Senador Jorge Viana, desde o primeiro mandato aqui no Senado Federal, eu tenho dedicado a minha ação exatamente no campo econômico. Fui o fundador da Comissão de Assuntos Econômicos, que tive a honra de presidir em 2 mandatos. Já fui professor de economia brasileira, gosto muito do assunto. E gostaria de dizer a Vossa Excelência e aos ouvintes e aos telespectadores da Rádio Senado e os ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, que a coisa mais importante em economia são as expectativas. Os agentes econômicos começam a investir quando começam a surgir os primeiros sinais de expectativas positivas na economia. As pessoas, os trabalhadores começam a acreditar num futuro melhor quando começam a surgir as expectativas positivas da economia. E eu tenho dito aqui em várias oportunidades, em pronunciamentos, inclusive ontem, senador Jorge Viana, que o Senado Federal não tem o dever somente, tem a obrigação de ser o poder moderador da República.
Nós não podemos ser pautados por ninguém, por nenhum setor da atividade política e social do país. Nós temos essa obrigação, nós fomos eleitos para isso. E é por isso que existe o sistema bicameral, porque o Senado é o poder moderador, onde estão as pessoas, o conjunto das pessoas mais experientes, foram governadores 2, 3 vezes, como Vossa Excelência, e, portanto, nós não podemos aqui trabalhar colocando a emoção à frente da inteligência, do bom senso e da objetividade. Senador Jorge Viana, temos que elogiar, ressaltar o papel importante da pauta Brasil que foi apresentada pelo nosso presidente Renan Calheiros. É claro que ele não combinou com o mundo político brasileiro porque não havia tempo para isso, mas ele deixou bem claro que estava aberto a todas as contribuições daqueles que pudessem dar essas contribuições, pensando no país, pensando no nosso povo, porque é através da recuperação da economia, do crescimento econômico, que nós vamos voltar a dar ao povo brasileiro aquele clima de satisfação que o presidente Lula, como bem disse Vossa Excelência, criou nos seus 2 mandatos. As pessoas, o povo brasileiro hoje está muito mais exigente, porque as pessoas que melhoram de vida, ninguém quer ficar estabilizado onde está. O empresário não quer que a sua empresa continue os anos e anos no patamar em que ela está, quer que cresça, que aumente o faturamento, que aumente o número de empregos, de funcionários, de colaboradores. A mesma coisa são as famílias, em toda parte do mundo, principalmente nos países democratas. As pessoas melhoram de vida, mas querem continuar melhorando para propiciar um futuro mais seguro para a velhice e para os seus filhos e os seus netos. Portanto, senador Jorge Viana, eu tenho certeza que essa pauta Brasil será o começo da criação das expectativas positivas da economia brasileira. Porque o maior problema que nós estamos vivendo agora é porque houve uma conciliação, uma junção das crises políticas e econômicas. Exatamente. Então, nós temos que dissociar, que separar, começar a resolver cada uma de forma distinta, mas ao mesmo tempo, porque o tempo é a variável mais importante do país e nós precisamos ganhar tempo. Não podemos alongar demais essas discussões, mas precisamos amadurecer essas discussões num tempo rápido para que possamos criar essas expectativas positivas. E queria apenas acrescentar a Vossa Excelência, que é um profundo conhecedor da vida social, política e econômica do país, apenas dizer o seguinte, que em todas as crises econômicas do país, senadora Ana Amélia, que está presidindo o Senado Federal, em todas as crises que eu presenciei, principalmente desde a redemocratização do país, esta é a primeira crise econômica que não tem crise cambial. Por que eu falo em crise cambial? Porque é a única crise econômica que um país não tem controle sobre ela. Nós podemos arranjar, com as nossas próprias forças, solução para a crise do desemprego, solução para o investimento interno, enfim, solução para os nossos problemas internos do país. Mas nós não temos poder, não temos força nem política nem econômica para resolver a questão cambial, que está fora do controle de qualquer país. Só existe um país no mundo que tem condições próprias de resolver a crise cambial, que é os Estados Unidos,
porque é o emissor da moeda mundial. É a moeda americana que é o instrumento de troca de produtos do mundo todo. Mas nós não temos, a Alemanha não tem, a França não tem, a Inglaterra não tem, ninguém tem. E, portanto, nós temos uma variável altamente positiva no momento, dentro de todas as dificuldades, para que possamos sair dessa crise econômica. Mas vamos todos colaborar pensando no Brasil, resolver também, com a máxima urgência, a crise política. E essa agenda Brasil, apresentada pelo nosso presidente, senador Jorge Viana, tenho certeza que é um bom começo para que possamos encontrar o nosso caminho. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço. Eu queria, então, concluir. Termina que o tempo já foi consumido. Eu quero muito agradecer o senador Raimundo Lira pelo à parte. Eu queria aqui fazer, concluindo, uma referência a uma fala do o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. Ele falou agora no quarta-feira, dia 12, que o país deve estar acima de qualquer embate entre os poderes da República. Na avaliação do mais novo ministro da Suprema Corte, é preciso preservar as instituições e assegurar a democracia. Aspas. O que me parece muito importante nesse momento, como, aliás, em todos, é colocar o Brasil acima de todo e qualquer embate que haja. Os interesses do Brasil são maiores que os interesses momentâneos de uma crise política que o país pode estar passando. Aspas, a fala do ministro Edson Fachin. Nesse sentido, é preciso preservar as instituições, preservar a democracia e estar disposto ao diálogo e à troca de ideias que levem em conta os interesses maiores do Brasil e não os interesses circunstanciais ou conjunturais. São os grandes desafios que se coloca diante de todos nós e quer, como a população quer, a estabilidade, não o caos. São palavras do ministro do Supremo que eu acho que estão alcançando a todos. Essa agenda Brasil Nossa, eu tenho a satisfação de estar ajudando nela, de estar trabalhando junto com o vice-presidente do Senado. É uma contribuição importante que estamos fazendo. Primeiro, retomando um diálogo entre o Legislativo e o Executivo, entre os que lideram as instituições da economia do Brasil com uma instituição política. Isso é fundamental. A segunda é trazendo também a sensibilidade política, porque toda e qualquer crise econômica, o remédio recorre-se à política, aos líderes políticos, mas como bem colocou Vossa Excelência, senador Raimundo Lira, essa associa a crise econômica com a crise política. E aí vai exigir mais de todos nós. Então, eu queria agradecer a parte de Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, encerrar o meu pronunciamento. Muito obrigado, senhor. Cumprimentos. Mas o senador Caiado... Poderia me conceder uma parte? Vossa Excelência, é um prazer, senador Caiado. Como eu ainda tenho tempo, obrigado. É um prazer. Senhor presidente, senhores e senhores parlamentares, independente de posições políticas contrárias, o nobre senador representante do Estado do Acre, um parlamentar articulado, bom debatedor com muito conteúdo, e como sei que Vossa Excelência participou diretamente na elaboração da Agenda Brasil, que apresentou a todos nós, realmente tomamos conhecimento pelo Serviço de Informação do Senado, mas existem aqui alguns pontos, especificamente um ponto que eu gostaria de pedir esclarecimento por parte de Vossa Excelência, senhor presidente. Em relação ao item identificado como Agenda Brasil, diz que nós precisamos criar aquilo que seja a segurança jurídica e impedir que qualquer medida venha amanhã produzir
uma instabilidade ou mudanças de regras. Um dos itens colocado na Agenda Brasil. Bom, de repente está na pauta para ser votado, dependendo apenas do relator, do senador Eunício, o PLC 57, que propõe exatamente aumento da contribuição patronal. E aí eu passo a ler, um minuto apenas, aquilo que foi dito pelo presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, no dia 3 de março. Aumentar impostos por meio de medida provisória, poucos meses após ter concedido uma vantagem fiscal que se dizia definitiva, sem a mínima discussão com o Congresso, é um péssimo sinal que, para quem deseja vender a imagem da normalidade institucional e econômica do país. Além disso, é apequenar o Parlamento, é diminuir e desrespeitar suas prerrogativas institucionais e, como disse, o próprio Estado democrático de direito. Então, a pergunta que faço a Vossa Excelência é qual foi a mudança de posição a prevalecer o que está na Agenda Brasil, o discurso do presidente Renan Calheiros. O que nós temos que fazer, então, é exatamente votar para derrubar o PLC que reonera a folha de pagamento dos empresários do Brasil. Então, será essa a orientação que será dada, nobre colega, à votação do PLC 57 sobre a reoneração da folha de pagamento dos empresários no Brasil? Caro colega senador Ronaldo Caiado, Vossa Excelência, agradeço as palavras elogiosas. Vossa Excelência é um ativo parlamentar, um dedicado parlamentar que está aqui no plenário, nas comissões, e traz uma experiência também da Câmara dos Deputados que tanto traz um pouco mais de calor para os debates aqui, como também o tensionamento, inclusive, no processo legislativo, por conta da experiência que Vossa Excelência traz e dos compromissos que Vossa Excelência tem com setores da sociedade, importantes setores da sociedade do país, que normalmente confrontam-se também com os que nós, do Partido dos Trabalhadores, temos que... Mas aqui temos trabalhado fazendo democraticamente a exposição das ideias, divergindo, votando contrariamente, mas estamos fazendo a vida do parlamento. Eu não tenho autorização para falar em nome do presidente Renan, mas o discurso feito em março, o país, de março para cá, está caindo na realidade. Eu sou da base do governo e reconheço, inclusive, os erros do governo de não ter, lá atrás, colocado de maneira acertada o tamanho, a dimensão dos problemas que estavam enfrentando. Eu faço essa crítica. Acho que o presidente Renan mudou para melhor seu discurso. O primeiro discurso de março é uma retórica. Não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, desconsiderando o que eu acabei de ler do ministro Fachin, não colocando o interesse do país acima até mesmo de divergências que possam ter. O presidente Renan está liderando uma proposta de agenda, que eu tomara que pelo menos parte dela possa ser votada aqui, que ajuda o país a enfrentar a crise. Senador Caiado, eu queria dizer que a resposta que dou é que eu acho que nós ainda não entendemos, a sociedade brasileira, os setores, quando a crise começou a se agravar, a política econômica, eu vi que todo mundo falou, não é mais um problema só do PT ou do governo, é um problema do país, e todos nós temos que ajudar, de alguma maneira, o país a se levantar, a seguir em frente. Eu acho que nós temos que entender que estamos numa quadra que nós não vamos poder seguir nem com o mesmo discurso, nem com as mesmas atitudes. Nós vamos ter que dar pelo menos algum passo atrás, fazer uns ajustes na sociedade, algumas reformas importantes para o país voltar a caminhar e que talvez melhor do que o que estava caminhando mais para frente. Eu acho que não temos isso, porque a realidade vai nos impor isso. Discutir aqui, votar aqui, aumento de despesas, como nós estávamos fazendo, sem levar em conta a fonte para pagar essas despesas, isso desautoriza até uma crítica de que o governo está gastando mal, porque nós estávamos aqui fazendo esse tipo de prática legislativa. Eu acho que agora está saindo bom senso. Essa agenda, ela é uma proposta,
ela está levando em conta também mais de 20 iniciativas dos senadores e de congressistas, e certamente ela vai ser ajustada aqui no plenário. Ela vai ser ajustada nas comissões. E Vossa Excelência dará, como sempre tem procurado fazer, a sua contribuição, independente de eu concordar ou não, mas tenho satisfação de estar sempre debatendo com Vossa Excelência. Obrigado.